Olá pessoal, eu sou o Geraldo Brodbeck da GPCAD e hoje nós veremos como modelar um terreno com o Active 3D. Vamos começar conhecendo o nosso projeto, onde será modelado o terreno. Geralmente a gente já tem alguma coisa desenhada, alguma definição da área do terreno pelo menos. Então nós temos aqui no Active 3D três objetos, três lajes, um volume e mais um piso aqui. Duas lajes, um volume e mais um piso. Isso está desenhado já em determinados pavimentos que eu configurei no projeto. O pavimento térreo, por exemplo, está na cota 0, o inferior na cota menos 300 e o superior na cota 300. Essa aqui é a vista 2D do pavimento térreo. E a origem do nosso sistema de coordenadas aqui dentro dessa vista 2D é esse canto aqui. Então esse aqui é o zero do nosso projeto e o pavimento térreo está na cota 0. Aqui nós temos a poligonal do nosso terreno e aqui aparecem os objetos que estão desenhados no térreo, nessa outra vista os objetos que estão desenhados no pavimento inferior. Nós recebemos um levantamento topográfico, vem geralmente no formato do arquivo DWG, com curvas de nível. Tá? A gente precisa verificar se essas curvas de nível estão em 3D, nós precisamos verificar também qual é a origem desse sistema de coordenadas, qual é a rotação, qual é a escala, são diversos detalhes que têm que ser ajustados antes de levar essas curvas de nível lá para o nosso projeto do Active 3D. Aqui no Active 3D, nosso projeto está em centímetros. Se eu pedir aqui a distância de um canto ao outro do terreno, que é a frente do nosso terreno, ele bota ali 27,40. 27 metros e 40 centímetros. Lá no topográfico, eu tenho uma cota escrita aqui, mas isso aqui é um texto, não necessariamente o desenho das curvas de nível está na mesma unidade. Então a gente tem que chamar o comando dist e confirmar essa distância. A gente forma um ponto daqui até o outro canto e nós temos aqui 27,34. Então nós temos aqui o projeto em metros. E ele está levemente rotacionado também. Que distância, que ponto é esse aqui? Vamos pegar aqui no canto. Olha só, temos coordenadas enormes. Ó. Se eu pegar essas curvas de nível e levar lá para o desenho do Active, elas vão ficar super longe do projeto. Então, nós vamos chamar o comando UCS primeiro e definir que a origem é esse canto aqui. A frente do terreno vem daquele ponto até esse outro ponto aqui. E o Y fica para o lado de cá. Então, eu já consegui acertar a orientação. Agora, eu vou colocar aqui no modo wireframe. Geralmente a gente recebe os projetos no modo 2D wireframe. Vocês vão mudar para o modo wireframe e vão girar o projeto. Isso a gente gira usando Shift, botão direito do mouse. Tá? Girar o projeto, verificar ali que realmente as curvas estão em 3D. Você tem que verificar também se as curvas não estão descendo, se elas estão realmente horizontais, se não estão descendo. Eu vou colocar aqui numa vista de frente. Posso usar a tecla Ctrl, seta para baixo, que é um comando do Active, que troca os pontos de visualização. Ctrl, seta para baixo é como se eu estivesse vendo de frente. Ctrl, seta para cima é vendo de fundo. E o 5 é vendo de cima. Então eu dei Ctrl seta para baixo e consigo ver que as curvas de nível, todas elas estão nos seus níveis certinhos. Tá? Vou voltar lá para a vista superior. Agora eu digitei a tecla 5, que bota na vista plana do UCS atual. Então ali minhas curvas de nível, só que faltou agora subir meu sistema de coordenadas. Porque aqui no meu terreno, o pavimento térreo está na cota 0 e o canto do meu terreno é esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui tem que ser o 0 do terreno. Então, nós voltamos aqui para o topográfico. A gente já está com o CS aqui, só falta subir ele até aquela cota ali para poder pegar as curvas de nível e levar para lá.
Então, eu vou chamar de novo o comando CS. E ele fica agora pedindo um ponto para mim posicionar o sistema de coordenadas. Na hora de informar esse ponto, eu vou digitar ponto Z, porque eu quero filtrar somente a coordenada Z deste ponto aqui. E eu clico no cantinho da curva. E agora ele pede o que ficou faltando, que é XY. Como eu não quero mudar o meu sistema de coordenadas de lugar, eu só quero subir, eu digito 0 e 0 para manter a mesma posição que ele está. Agora eu tenho a oportunidade de deslocar os eixos, eu quero manter a mesma posição, eu só dou um Enter para terminar. Então eu subi o meu sistema de coordenadas para cá. Tá? E as curvas estão em 3D, eu posso agora voltar à visualização de cima e copiar essas curvas. Então eu vou digitar o 5 de novo, ali no teclado numérico, ou eu posso chamar o comando Plan. O comando Plan eu escolho a opção aqui Road, se eu quiser visualizar de cima do sistema de coordenadas principal. E se eu quiser o CS atual, é Current to CS. Eu vou voltar para o Road. Tá? Eu não recomendo que usem essas opções aqui, porque essas opções chamam vistas pré-definidas, e quando você chama essas vistas, elas vão mudar o sistema de coordenadas que você acabou de definir. Então, não adianta a gente chamar as vistas por aqui, porque vai mexer com o meu sistema de coordenadas. Então, use os atalhos do Active 3D. Ctrl seta para baixo, Plan e tudo mais. Ele sempre vai manter o CS do jeito que ele está. Então, agora eu só preciso levar as curvas de nível. Eu vou selecionar uma a uma dessas curvas aqui. Se for preciso, vocês ajustarem essas curvas. Às vezes, elas não são totalmente horizontal, pode ter algum problema de desenho que uma ponta delas desce, aí vocês vão precisar fazer os ajustes usando comandos AutoCAD para mexer com essas curvas de nível. Mas elas devem estar horizontais, cada uma na sua cota. Selecionei todas as curvas e eu verifico aqui do lado que elas usam um determinado layer. Como eu não quero que esse layer seja criado lá dentro do meu projeto, eu vou colocar elas na layer 0. E agora eu vou copiar. Se eu teclar Ctrl C, a origem não vai ser essa que eu estou aqui. Então, eu vou vir com o botão direito do mouse, vou em Clipboard, deixa eu botar mais para baixo para vocês enxergarem, Clipboard, e vou em Copy with Base Points. E digo que o meu ponto base é 0, 0, 0, ou seja, o zero do meu sistema de coordenadas atual. Copiei as curvas de nível, volto para o meu projeto, e agora eu vou colar as curvas de nível em 3D, não aqui no 2D. Então, eu vou mudar para o modo Wireframe. Apareceu já meus objetos em 3D aqui, só que o meu sistema de coordenadas ainda está lá no 2D. Então, eu digito o CS Road e temos o sistema de coordenadas aqui. Eu posso agora teclar Ctrl V e trazer as curvas de nível. Elas estão aqui no meu cursor, na unidade metros. Então, vou colocar elas na posição 0, 0, 0, que é a origem do meu sistema. E vou selecionar essas curvas e chamar o comando Scale, que é SC. Qual é o ponto base? Eu quero escalar desse ponto aqui para lá. Então, o ponto base é a origem, 0, 0, 0. E o fator de escala é 100, é de metros para centímetros. Então, aqui estão as curvas de nível junto com o meu projeto 3D. Ó. Agora, eu posso gerar a malha do terreno, só que eu preciso também ter a poligonal que vai aqui em volta para definir a área do meu terreno. Então, eu posso pegar ela que está aqui em 2D. Como eu sei que nas vistas 2D, vou voltar para o modo Wireframe, ó, a vista 2D, a origem é aquele cantinho ali. Então, eu posso voltar para 3D. E dar um copy dessa poligonal do terreno, desse canto, para a coordenada 0, 0, 0, que é a origem do meu projeto no 3D. Então, copiei para lá, está aqui a poligonal do terreno. Tá? Essa origem que existe em 3D aqui, onde eu vou modelar o terreno e tudo mais, é a mesma origem de cada uma dessas vistas. Aqui está a origem dessa vista do térreo, aqui está a origem da vista do pavimento inferior. Então, bastou copiar o objeto daqui, usando esse ponto como referência e colocando no 0, porque ele fica no mesmo lugar. Então, agora eu vou voltar para o modo 3D, que é onde eu vou modelar o meu terreno. Eu chamo o comando de gerar malha. E a malha diz que
vai fazer o desenho do terreno conforme objetos existentes dentro de poligonal. Selecione a poligonal limite do terreno e uma viewport em 3D. Então a gente não pode chamar esse comando com modo de 2D e tem que ser uma viewport em 3D, que é tudo que o Active considera do lado direito do eixo Y do UCS principal. Tudo que o Active desenha em 2D, que são as vistas, detalhamentos, fica para a esquerda. Se vocês colocarem as curvas de nível do lado esquerdo, ele não vai fazer a modelagem do terreno. Então tem que estar do lado direito. Tá? Ele também usa todos os objetos que estão no layer ArcCVA. Muito bem, que são os layers das curvas. Só que essas minhas curvas aqui não estão no layer ArcCVA, estão no layer 0. Então, de novo, vamos selecionar as curvas de nível, todas elas, e mudar o layer delas. Isso aqui, agora a gente ter mudado quando elas chegaram a primeira vez, que elas estavam todas juntas no cantinho lá, antes de dar o scale. Selecionei todas as curvas, agora eu vou trocar para o layer ArcCVA, que é esse layer aqui. Posso de novo chamar o comando do terreno. A minha poligonal é esse objeto aqui, que eu seleciono. Eu posso usar a opção desenhar aqui, teclando Enter, e sair informando pontos, tá? Mas como eu tenho a poligonal, eu vou selecionar a poligonal. E o comando faz uma sugestão de distância entre os pontos da malha. Vou fazer uma malha retangular que vai ficar dentro dessa área aqui. E ele pergunta qual é a distância entre os pontos da malha. Se eu tenho 20.740 centímetros aqui na frente, se eu fizer uma malha de 40 centímetros, vai ser meio metro. Podia ser uma malha de 50 centímetros, que eu acho que já fica bom. Confirmar os 50 e ele vai gerar a malha. A malha está aqui, desenhada com 50 centímetros, 50 por 50. Caso vocês queiram que a malha seja com outra densidade, basta simplesmente apagar a malha, chamar de novo o comando de gerar malha, e aí você seleciona a borda do terreno, e na hora de informar a densidade aqui, pode simplesmente mudar o valor. Eu vou colocar aqui 1 metro para gerar uma malha com uma densidade um pouquinho diferente. Vejamos agora 3 opções de modelar o terreno. Nós temos 3 comandos aqui na barra, no painel de terreno, que é planificar, modelar e nivelar. Vamos conhecer primeiro o planificar. Vou voltar aqui para uma vista 2D. Vou restaurar a vista do pavimento inferior. Eu teclei Alt V para abrir essa lista. Estou agora aqui no pavimento inferior. E eu vou modelar essa área aqui, que é a área desse piso, fazendo com que o terreno se ajuste a essa cota aqui. Mas para isso eu preciso descobrir qual é a cota primeiro. Então vou dar um zoom aqui. Vamos desligar o layer das curvas, que eu não preciso mais. Esse meu terreno aqui está aqui assim. Então vou verificar qual é a cota dele. Vou colocar o CS no road, que é o pavimento, que é o CS principal do nosso projeto, tá? E vou chamar o comando id para descobrir a cota embaixo do meu piso. Então eu clico aqui com o comando id, o CS road, e descubro que a cota é menos 205. Então agora eu posso chamar o comando de planificar, seleciono o terreno. Eu posso desenhar uma polyline, que é a área que ele vai usar para planificar, ou então eu posso clicar na minha laje, que ele descobre a área da laje. E agora eu vou informar o menos 205, e no momento de informar o ângulo do talude, na hora de informar o ângulo do talude, eu posso informar de 15 a 90 graus. Se eu colocar 90 graus, fica vertical. Eu vou deixar em 45 graus para a gente ver o resultado. Então nós temos aqui já aparecendo as novas curvas de nível, e aqui no 3D, consegue perceber direitinho o ajuste que o terreno fez. Vou colocar em modo shade, fica mais fácil. O ajuste que o terreno fez para se adequar. Num lado ele fez um talude de 45 graus, como se fosse um aterro, e do outro lado ele fez uma escavação ali no terreno. Agora eu vou chamar um outro comando para nivelar conforme a escada. Só que eu vou subir um pouco essa escada, ela não está na cota certa. Deixa eu selecionar ela aqui.
ela vai ficar na cota 100. Isso que é a cota do meu piso ali. E eu vou usar uma outra opção que é o comando de nivelar. Nivelar eu posso até usar no corte, é interessante, vou mostrar aqui. Vou ver essa linha de corte, ver se ela está na... deixar ela bem na posição da escada, aqui assim. Agora eu venho aqui no corte, seleciono o comando de nivelar, seleciono o terreno e seleciono a escada. Teclo Enter para terminar o comando e você pode ver que o terreno subiu e ficou nivelado conforme a escada. E aqui em 3D também. O comando de nivelar não cria talude, nós podemos ver aqui nesse ponto que ficou vertical. Ó. Quando nós usamos o planificar, ele cria o talude, e no nivelar ele simplesmente subiu até encontrar a face de baixo da escada. O nivelar pode ser usado também para uma laje, vamos voltar para cá, onde nós temos aqui duas lajes no nosso corte, tem uma laje aqui e outra laje ali. Chamando o comando de nivelar, eu seleciono o terreno e depois seleciono uma laje, seleciono a outra laje e termino. Vocês podem ver que o terreno ficou nivelado agora com o plano das lajes. E uma última opção que eu tenho é o comando de modelar. Vou fazer agora aqui em 3D, seleciono o terreno e uso a opção de subtrair, porque eu quero que esse objeto aqui faça um furo no terreno. E agora meu terreno ficou com aquele furinho ali que eu vou usar para fazer uma piscina depois. Então são três opções: planificar, modelar e nivelar. O planificar permite que eu use um CS. Então se eu colocar um sistema de coordenadas em 3D aqui sobre o terreno, eu posso usar esse sistema de coordenadas como o plano que vai ser usado para fazer o recorte no terreno. Todas essas mudanças que foram feitas no terreno, elas vão gerar um volume de aterro e escavação. Quando nós selecionamos aqui esse comando para calcular o volume de aterro e escavação, eu posso selecionar o meu terreno e eu vou ter o volume total, sendo que 103 metros são de aterro e 55 é de escavação. Outro comando que eu tenho aqui dentro do menu de terreno é restaurar original. Esse comando vai voltar o terreno a toda a sua forma original quando não houve nenhuma modelagem ainda. Desta forma eu posso novamente fazer as modelagens após modificar os objetos sem precisar gerar novamente a malha do terreno. Eu vou simplesmente repetir as modelagens. Nós temos outros vídeos aqui no site da GBCAD que falam sobre modelagem de terreno. Vou deixar os links aqui abaixo para que vocês possam acessar e assistir esses vídeos também.